você que nos acompanha, você está aqui no canal de Espiritualidade e Boas Histórias. Me desculpe minha entrada desajeitada, né? Você que está aí com a gente, que nos acompanha, fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho. Você que chegou aí, viu uma boa história, curtiu, né? Deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu vou contar para você o capítulo 9 do livro do Max, né? Do Micro Encontro Chico Xavier, que vai acontecer em São Gotardo, em setembro agora, 2026, né? A organizadora do evento é a Lucimar Barbosa, e a gente aproveita para agradecer ela, todo o carinho que ela tem tido com a gente nesses 22 anos do evento, né? Conforme, né, de acordo com acompanhando os capítulos anteriores, deixa eu explicar aqui para vocês como é que a gente recebeu essas 10 histórias, né, que compõem esse livro, né? Normalmente, nos últimos anos, né, antes do evento do Max, a gente é procurado pelos espíritos, né, que dão assistência no movimento do Max, né, do encontro, né, esse encontro de luz, e eles colocam no papel algumas coisinhas, através da gente, né, e a gente faz um livrinho, passa para a Lucimar e está tudo certo, né? Esse ano aconteceu um negócio diferente, né? Encomendaram para a gente uma empresa importante aqui na região, né, comemorando 48 anos de aniversário, né? E encomendaram para a gente um livro, né? Pois é. E aí a gente pegou a estrada, eu e a minha mulher fomos lá na cidade onde é que a empresa está lá, a empresa, e fomos recebidos pelo diretor, que é o CEL, né? CEO, o CEL, diretor, né? E também a equipe de promoção e marketing, e acertamos as coisas, né? E quando a gente estava voltando para casa, o diretor virou, não, vamos conversar ali um pouquinho. Aí a gente sentou, eu, minha esposa e ele, num jardim, e ele começou a falar do orgulho que estava sentindo, porque a empresa dele estava fazendo uma campanha para a Receita Federal, né, para o governo, né, uma campanha para alardear a cidadania fiscal e criar um entendimento mais realista a respeito do imposto, né, dos tributos, né, como meio de financiar a sociedade, né? Então esse livro está cheio disso, né? Essas coisas estão na cabeça, estavam na cabeça do céu da empresa, né? Tá, ele começou a falar essas coisas, foi, deixa eu pegar o ditado dele e anotar, né? Porque é isso que ele quer que seja colocado no livro, não é isso que você pensaria? Tá tudo certo, só que no decorrer da conversa ele foi colocando coisas espiritualistas dentro do ditado, né, até chegar nessas 10 histórias, né? Fechamos o livro, entregamos para a empresa, eles devolveram para a gente e falou que não era isso que eles queriam. Tudo bem. Coisa estranha, né? Porque quem ditou aquilo tudo lá foi o CEO da empresa, né? Aí a gente recebeu um e-mail do diretor da empresa falando que leu o livro e ficou perplexo. Aí caiu a ficha, né? Os espíritos usaram o céu da empresa, o diretor, para poder transmitir a mensagem deles, né, que estão aí nesse livro. Eu fiquei com o livro, né, 10 mensagens muito legais na mão, né, sem saber o que fazer, quando me aparece a Lucimar Barbosa, aí a ficha caiu, né? As mensagens eram endereçadas ao Max e os espíritos usaram de um médium que não se tocou ainda que é médium, né? E em pleno dia, no meio de uma tarde agitada, estávamos lá recebendo uma mensagem espiritualista. É uma coisa incrível. Boa história, né? Bom, voltando ao livro, né? Capítulo 9, a chegada, né? Priscila Alves sabia que havia sonhado mais uma vez com a festa de aniversário da Delegacia da Receita Federal de São Gotardo City, apesar de não se lembrar do que sonhara, né? Priscila, né? Também não era para menos, né? Pois os 48 anos de vida da delegacia estavam se aproximando e havia muita coisa para ser feita, né? Com a cabeça pesada, pois o sonho preocupante vinha se repetindo fazia uma semana, o que indicava um alto nível de estresse,
ela entrou no gabinete em que era esperada pelo delegado, o delegado adjunto e mais um monte de gente, né? O delegado chamou a atenção para o fato de que várias autoridades viriam à festa, e cada uma delas precisava ser tratada com o devido cuidado. Priscila então pensou, né? Mas como saber o que cada uma delas precisaria para sair da festa feliz, né? Desafio, né? Como é que a Lucimar Barbosa vai adivinhar, né, o que cada um de nós que vai no MEX vai precisar para ser feliz, né? Aí o delegado, né, chegou para Priscila e falou com ela o seguinte: vou lhe dar uma lista de nomes e quero que pesquise sobre eles. Procure na rede, ligue para a secretária, pergunte a ela como é o chefe ou a chefa. Só não podemos cometer uma gafe, né? Pisar no tomate, faz feio, né? De cabeça quente, né? A pobre coitada da Priscila, né, se pôs a trabalhar. Mas algumas das pessoas da lista levavam a vida tão discreta que sequer usavam uma mídia social. A secretária também não foi fácil, pois algumas falaram alguma coisa sobre os patrões, né? Mas a maioria disse não saber muito sobre eles. E algumas simplesmente desligaram sabendo do interesse de Priscila, né, sobre a vida deles, né? Então, Priscila, como vai indo a pesquisa, né? Priscila fez cara de poucos amigos para o delegado, né? Coitada da Priscila. Então, ela sofreu uma tarefa muito difícil. Aí o delegado deu um adentro, né? Procure o Marcelinho e a Maria, lá em Belo Horizonte, lá de Belo Horizonte. Eles organizaram uma festa na delegacia de BH, em que os convidados que estiveram lá são mais ou menos os mesmos que estarão na nossa festa. Dica boa, né? Maria foi gentil com Priscila e deu a ela as informações que precisava. Feliz da vida, Priscila conferiu os nomes da relação que o delegado lhe dera quando o Pablo, né, o delegado, entrou na sala dela. Eu sinto acabar com a sua felicidade, Priscila, mas vamos receber uma autoridade de última hora. O nome da tal autoridade era José Pedro, e ele não tinha mídia social e sua secretária não sabia nada sobre os gostos do patrão. Mas Priscila tomou um susto mesmo, foi quando colocou o nome dele no buscador do Google e teve como resposta que José Pedro havia ocupado a presidência da Organização Mundial do Comércio. O cara era muito importante, o que fez acender o sinal de alerta na Priscila. Aí um desafio, né? Porque essa tal Organização Mundial do Comércio, pelo que a gente viu nos capítulos anteriores, era o que o Pablo almejava para o futuro, né? Chegando em casa, Priscila tirou a roupa, tomou um banho, ia comer alguma coisa quando tocaram a campainha. Ela foi ver quem era e, quando olhou pelo olho mágico e viu a velha rabugenta da vizinha, pensou em gritar que não havia ninguém em casa, né? Mas seu bom coração e a paciência que ela desenvolvera trabalhando na delegacia da Receita Federal de São Gotardo do City, convenceu Priscila a abrir a porta, né? A velha treiteira foi logo entrando como se a casa fosse dela. Preciso da sua ajuda, Priscila, pois nunca fiz uma declaração do imposto de renda, mas este ano terei que fazer. A senhora aceita um café? Claro que eu aceito. Priscila levou a velhinha até a cozinha e serviram um café e bolo. Depois que a velha disse que a barriga estava cheia, Priscila levou-a até um quarto em que havia uma mesa no fundo rente à parede e um computador sobre a mesa. Priscila ligou o computador, acomodou a velhinha em uma cadeira diante dele e começou a ensinar para a velhinha os segredos por trás da declaração do imposto de renda,
Segredos esses que fariam com que a velhinha não virasse comida de leão. A senhora tem o gov.br? Eu nem sei o que é isso. Olha, o gov.br é o portal eletrônico oficial de serviços e identidade digital do governo federal brasileiro, reunindo mais de 180 milhões de usuários. Ele permite acessar diversos serviços públicos, como a Receita Federal, a Carteira Nacional de Habilitação Digital, o INSS, o Enem, com um único logon e senha, assim no caso o CPF, garantindo segurança e agilidade, sem necessidade de atendimentos presenciais. A velhinha, e como é que eu faço para acessá-lo? Priscila buscou pelo portal no buscador do Google. Era o começo de uma longa batalha para que a velhinha tivesse acesso ao portal. A velhinha olhava desconfiada para a câmera, a câmera do celular, enquanto Priscila tirava a foto dela. Mas o sistema de reconhecimento facial do gov.br respondeu que não havia dado certo. Então Priscila tirou outra foto e outra. Vamos, dona Matilde. Sorria. Sorrindo o quê, Priscila? O seu sorriso pode ser a chave de entrada para o gov.br. Por isso, sorria. A velha fez uma careta, mas o gov.br não quis saber da careta dela. Depois fez algo meio sorriso, meio careta. E também não deu certo, até que ela conseguiu fazer só um sorriso. E o gov.br sorriu de volta, deixando que ela entrasse no portal. Na hora de preencher o cadastro, Priscila descobriu que a velhinha não tinha correio eletrônico. Então o jeito foi Priscila ensiná-la a arrumar um. Agora, vamos baixar da rede o aplicativo do imposto de renda, dona Matilde. Se você está dizendo, né, minha filha? Quando a declaração do imposto de renda da dona Matilde apareceu na tela do computador, Priscila abriu um sorriso feliz. A senhora tem o comprovante de rendimentos, né? Quanto que a senhora recebeu de rendimentos durante o ano? A velhinha, né? Estava comigo aqui agora, na mão, mas sei lá o que eu fiz com ele, né? Não se preocupe. Vamos acessar a sua declaração pré-preenchida. Alguns cliques depois, o programa do imposto de renda havia feito o cálculo do imposto de renda de dona Matilde, do imposto de renda que dona Matilde tinha que pagar. Aí a dona Matilde vira para a Priscila e fala assim, com toda aquela simpatia, né? Por que a gente velha tem que pagar imposto, né? Aí a Priscila, a senhora sabe que pode doar parte do seu imposto devido para o fundo da criança e do adolescente e para o fundo do idoso? Sério? E como é que eu faço isso, Priscila? É fácil, dona Matilde. 3 cliques depois, né? 3 cliques depois, Priscila tinha aberto a aba de doações, feita a doação, e já estava com o DARF, o documento de arrecadação federal, para pagar do imposto devido das doações feitas na mão. Ela aproveitou para tirar o recibo de entrega da declaração e entregou tudo para a velhinha. Até que não foi difícil, né? A Priscila disse com a sua sabedoria. A desinformação é que faz com que as coisas fiquem difíceis, dona Matilde. Azeda, a velha soltou. Estou cansada de ouvir falar que os armazéns da Receita estão abarrotados de mercadorias que vocês apreendem desse povo largado da sorte, que traz mercadoria do Paraguai. Uma maldade. Levando as mãos à cabeça, Priscila respirou fundo. Mas garanto que a senhora não sabe que as mercadorias apreendidas são doadas para instituições de assistência social, assim como centros espíritas, viu, Lucimar? Uai, Priscila, me explica esse negócio direito, porque eu dou uma força para 3 instituições que só não fecharam as portas ainda, por obra e graça de Deus. Priscila, então, fez uso do Google para buscar as informações sobre como ser beneficiário das doações realizadas pela Receita Federal. A senhora precisa de mais alguma coisa, dona Matilde? Você tem sonhado, mas não sabe com o quê.
não é? Assustada, Priscila regalou os olhos, para a velha. Ué, como é que a senhora sabe disso, dona Matilde? Né? Essa velha é esperta, né? É que eu sonhei com nós duas noite passada, conversando sobre o que estamos conversando. E no meu sonho eu dizia para você as palavras que eu acabei de dizer. E você dizia para mim as palavras que acabou de me dizer. Para dizer a verdade, eu não fazia ideia de que você poderia me ajudar com a declaração do imposto de renda. Até sonhar que você estava me ajudando. No início, Priscila achou que a velhinha estava viajando. Mas como ficar intrigada, ela perguntou à velha: que história é essa, dona Matilde? A velhinha então tirou um pendrive do bolso da camisa e entregou para Priscila. Olha, baixe o arquivo A Chegada. Priscila pegou o pendrive, colocou na entrada do computador, buscou o arquivo dentre os enumerados no pendrive, copiou e descarregou a cópia do computador. Então clicou em cima dele e começou a passar as cenas do filme A Chegada, do diretor Denis Villeneuve. No filme, a protagonista, uma tradutora, ajuda o exército a aprender a língua de extraterrestres que desceram na Terra e acaba descobrindo que os ETs não entendiam o tempo como sendo algo linear, tipo um dia atrás do outro, mas circular. Ou seja, o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente e podemos acessar qualquer um deles. A senhora consegue acessar o futuro? Ué, se você colocar na cabeça que também pode, então poderá, que nem a mocinha do filme. Naquela noite, Priscila disse para si mesma que queria ir para o futuro, para o dia da festa de aniversário da delegacia, mas nada aconteceu. No entanto, ela não desistiu e fez o mesmo na noite seguinte e na próxima. Chega então o dia da festa de aniversário da delegacia da Receita Federal de São Gotardo do City, e todos se divertem, mas teve um convidado que se divertiu mais do que os outros. Foi você, né? Quem fez o bolo de fubá da minha avó. Priscila olhou para José Pedro e sorriu. Mas como é que você descobriu a receita? Depois de dar um longo suspiro, Priscila se explicou. Olha, eu tive um sonho que estávamos aqui e agora, e você me deu a receita do bolo de fubá da sua avó. Receita que você leva na carteira e que não conta para ninguém. José Pedro sorriu, abriu a carteira, tirou a receita secreta, né? A receita secreta. E a deu para Priscila, todos sorrisos. Ah, isso é coisa do Pablo Barcelos, não é? Priscila respondeu com um sorriso também. No dia seguinte, quando chegou à delegacia, Pablo esperava por Priscila. Cara feia, séria, Pablo não parecia muito feliz, o que deixou Priscila, o que a deixou preocupada. Bonita, hein, dona Priscila? Priscila tremeu nas bases. Alguma coisa saiu errada na festa, Pablo? Pablo tirou de dentro de uma bandeja em cima da mesa uma xícara de café e um pedaço de bolo de fubá e ofereceu a Priscila. Ela agradeceu. O José Pedro recomendou o meu nome para representar o país na Organização Mundial do Comércio. Priscila regalou os olhos. Mas como é que foi isso? Pablo se afastou, encarou Priscila a sério. Ele me disse que o governo o havia incumbido de recomendar alguém de confiança para o cargo, mas ele andava em dúvida e pediu a Deus, através de uma oração fervorosa, porque ele é um homem muito religioso, uma orientação. Quando então a avó dele lhe apareceu num sonho. A avó do José Pedro foi quem o criou e o colocou no caminho do sucesso. Ela era a pessoa que ele mais confiava neste mundo. Enfim, ela disse a ele que havia sido mandada por Deus em atendimento às preces de José Pedro e que José Pedro ia achar quem procurava na pessoa de alguém que conhecia a receita do bolo de fubá dela. Priscila então tomou um pouco de café, deu uma mordida no bolo e disse: o bolo da avó do José Pedro é mesmo uma delícia. E aí, curtiu a história? Boa história, né? É uma história de fé, né? A gente tem que acreditar, fala da quarta dimensão, da circularidade do tempo, né? A gente que
foi educado para acreditar que o tempo é linear, né? Então, são novidades que estão chegando por aí, que a ciência vem nos trazer, né? Agora eu pergunto, e o que elas estão fazendo, né, no ditado do céu da empresa que encomendou o livro para a gente, né, cuja preocupação era tributos e cidadania fiscal? Né? Gostaram? Pois é. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa história.